Amém, aleluia. Hoje vamos falar... Onde é que eu pus a Bíblia? Aqui. Hoje vamos falar sobre o testemunho da verdade. O que é a verdade? É uma pergunta e é uma questão que se coloca há tanto tempo, durante tantos anos. O que é a verdade? As pessoas têm várias opiniões, mas a verdade não é uma opinião. A verdade é uma pessoa. A verdade não é uma ideia e não o pode ser. Eu vou contar um testemunho, uma situação que eu imaginei, para podermos compreender. Imaginemos que aqui nas redondezas, aqui na Avenida Almirante Reis, onde existem as ciclovias, onde passam as trotinetes, as bicicletas, imaginem que houve um acidente. Uma trotinete chocou, caiu, o rapaz foi atropelado, foi parar ao hospital. E depois começa-se a falar desta situação aqui nos cafés e as pessoas comentam esse acidente. E durante o tempo as pessoas desenvolvem variadíssimas imaginações. O que é que terá acontecido? E vão criando a sua ideia conforme aquilo que vão ouvindo. Imaginem que vão a um café e alguém diz assim: olha, estas passadeiras não estão bem nada colocadas. Houve aqui um acidente, um rapaz foi atropelado, o carro entrou pela faixa e atropelou o rapaz. Depois outro disse: não foi o rapaz não foi o carro que entrou pela trotinete. Não, foi a trotinete que saiu da faixa da ciclovia. Outro disse assim: não, o rapaz tinha um gato e o gato é que o distraiu. E então várias pessoas começaram a dizer variedíssimas coisas. E com as ocorrências manifestam várias opiniões, dizendo assim: olha, as pessoas não deviam permitir-se andar a uma certa velocidade, ou andar com animais ao colo, e começavam a desenvolver toda a história envolvida através das opiniões e dos relatos das pessoas. Se vocês fossem uma dessas pessoas que entravam no café e ouviam um relato, o que é que vocês terão imaginado que poderia ter acontecido? Um rapaz que foi parar ao hospital e que estava aqui na ciclovia e ouviram estes relatos. Vocês conseguem imaginar o que é que poderia ter acontecido? Nós só temos as opiniões das pessoas. Até que alguém entrou no café e essa senhora diz assim: eu vi o que é que aconteceu. Não é nada disso que vocês estão a dizer. Eu vi o que é que aconteceu. Um gato estava a atravessar a rua e o rapaz que estava na trotinete, para não acertar no gato, desviou-se um bocadinho e um carro atropelou. E esta foi aquilo que a pessoa viu e contou. No entanto, várias coisas foram narradas. Que o rapaz trazia um gato com ele, porque aparentemente pode ter parecido isso, ou porque alguém disse isso. Como também disseram que o carro entrou pela ciclovia adentro, que também não foi verdade. No entanto, houve alguém que viu o acidente e essa pessoa é uma testemunha. Então a testemunha da verdade é aquela pessoa que viu o que aconteceu, que sabe, não é uma opinião. Ela não emitiu nenhuma opinião. Ela não disse se a ciclovia estava lá bem colocada ou não, se o homem do carro foi prudente ou não. A única coisa que ela viu foi a situação. Um gato passou pelo meio da estrada e o rapaz que ia na trotinete afastou-se para não atropelar o gato. Ora, eu estou a contar este caso porque
Testemunha é alguém que viu o que se passou. E só a testemunha é que sabe o que é a verdade. Quando alguém é chamado para ir a tribunal, para poder fazer o seu depoimento, essa pessoa chamada testemunha, ela jura falar a verdade e só a verdade. Ela vai falar aquilo que ela sabe. E aquilo que ela sabe tem que ser a verdade. Não pode ser mentira. Então essa pessoa é a testemunha. E é o testemunho que serve de base para conhecer a verdade. E eu vou ler para vocês aquilo que Jesus disse quando estava com Pilatos na altura em que ele estava a ser julgado. Jesus foi apresentado ao governador romano, Pôncio Pilatos, como vocês sabem, e na conversa que eles tiveram, Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei? Isto está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 37. E Pilatos pergunta assim: tu és rei? E Jesus disse: para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar o quê? Diga assim: testemunho da verdade. Vamos dizer outra vez? Jesus veio... Não, digam comigo. Jesus veio para dar testemunho da verdade. Foi isso que Jesus disse. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E depois disse mais, disse assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora imaginem, em relação a esta situação que eu vos coloquei, de um acidente em que nós estamos a ouvir várias opiniões. Imagine que nós estamos no café e estamos a ouvir as várias opiniões e de repente chega esta senhora com uma narrativa completamente diferente. Ou seja, ela vem dizer que aquilo que viu. O que é que nos interessa? Ouvir opiniões ou ouvir o relato da verdade? Acho que nós queremos ouvir o relato da verdade, certo? Então é aqui que nós sabemos se queremos ou não conhecer a verdade. Porque Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se nós temos um desejo verdadeiro pela verdade, o nosso ouvido vai se inclinar para a palavra de Cristo. Porque quem está sensível a opiniões não quer saber. Algumas pessoas estão mais interessadas nas opiniões do que em saber a verdade. E reparem, no mundo em que nós andamos, as opiniões correm muito rapidamente. Até mesmo nestas ocorrências que nós temos no nosso mundo, estes novos problemas que nós temos, como por exemplo a pandemia, portanto, e todas as medidas sanitárias à volta da pandemia, a questão da Rússia, o ataque à Ucrânia, existe à volta da informação muita opinião. E as opiniões acabam por moldar a nossa maneira de pensar. No entanto, Jesus falou no testemunho da verdade. E eu pergunto, quem é que tem o testemunho da verdade? Quem tem o testemunho da verdade é quem viu, é quem sabe. Porquê é que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Onde é que nós encontramos a verdade? A verdade é uma ideia? A verdade é uma energia? O que é a verdade? É um conceito? É uma palavra? O que é a verdade? A verdade só pode existir na forma humana. A Bíblia diz isso: ou somos da verdade ou somos da mentira. Ela só existe enquanto forma humana. Ela não pode existir sobre ideias. Não há ideias que são mentirosas ou verdadeiras. A pessoa é que é verdadeira ou mentirosa. A própria pessoa. E o que é que torna a pessoa verdadeira ou mentirosa?
é o testemunho interior. Quando a pessoa sabe que não está a dizer aquilo que conhece, a pessoa está a mentir. E eu lembro-me quando era miúdo, e olha que era muito miúdo, 4 ou 5 anos, por alguma razão eu não disse aquilo que era suposto dizer à minha mãe. E já não me lembro o que é que era, mas eu lembro-me que no corredor, ao pé da cozinha, e naquele momento eu tive consciência de que faltei à verdade. E eu ajoelhei-me e pedi perdão a Deus. Um miúdo, 4 ou 5 anos, não sei quantos anos é que eu tinha, mas 6 não era, porque com 6 eu já tinha vindo para a casa nova. Portanto, ou tinha 4 ou tinha 5 anos. E com 4 ou 5 anos eu tive consciência de que aquilo que eu disse à minha mãe não era a verdade. E no meu coração eu tinha aquela necessidade de me arrepender. Porque eu ia à escola dominical, claro, ouvi certamente qualquer coisa, mas eu tive esta necessidade. Quando nós não falamos a verdade, ela opera em nós. Ou a verdade ou a mentira. Não são as palavras. Entendem? As palavras que nós dizemos, as histórias que nós contamos, olha, contámos a coisa daquela maneira. Isto passou-se assim. Lembramos-nos, por exemplo, de Ananias e Safira. Quem é que se lembra de Ananias e Safira? Quem é que conhece a história de Ananias e Safira? Pouca gente. A sério. Um casal da igreja primitiva que venderam as propriedades para dar à igreja. E disseram que venderam a propriedade por um valor, mas venderam por outro. Para que as pessoas olhassem para eles com uns olhos de que eles estavam a dar tudo, mas estavam a reter uma parte da importância. Portanto, eles não deram tudo, eles reteram parte da importância e disseram que tinham dado tudo. Ou seja, o que é que eles estavam a fazer? Digam, falem comigo. Estavam a mentir. E o que é a mentira? Testemunho da mentira não é agradável a Deus. Portanto, e o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa trágica a eles. Infelizmente, naquele momento, o juízo veio sobre eles e eles não resistiram. Tanto ele como ela, eles faleceram perante o testemunho da mentira. E reparem que eles disseram, nós vendemos a propriedade por aquele valor e tinham vendido por outro valor. E o apóstolo Pedro disse que, mas vocês podiam ter feito isso sem ter que dizer a mentira. Portanto, podiam dizer, nós vendemos por este preço, mas nós precisamos de guardar este, porque não estariam a pecar. Ninguém era obrigado a dar tudo à igreja. Entendem o que eu quero dizer? Mas eles naquele momento, ao fazerem o testemunho da mentira, eles entraram dentro de um testemunho de pecado e por causa disso sofreram. Ora, Jesus disse, eu tenho o testemunho da verdade. E Jesus disse mais. Jesus disse, eu falo daquilo que eu tenho visto e ouvido. Nós sabemos que Jesus veio do Pai, não é? Como João diz lá no primeiro capítulo, diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus vê as coisas não só porque estava no princípio, mas também via-as pelo Espírito da verdade que estava nele. Quando Jesus subiu à sinagoga lá em Nazaré para ler o livro de Isaías, ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu para pregar o Evangelho aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a curar a todos aqueles que estão afligidos do diabo. Ele disse, eu sou ungido para fazer isto. É a unção, a presença do Espírito de verdade que estava em Jesus que fazia este testemunho da verdade. Ora, quando Pilatos perguntou-lhe, mas tu és rei? Jesus disse, sim.
tu disseste bem. Mas nós sabemos que Jesus, nós dizemos que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores porque está escrito no Apocalipse e nós reconhecemos como tal, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que Ele diz que o reino de Deus, o reino dele não era daquele mundo. E quando se diz mundo, ou olam, quer dizer que é o sistema. Ou seja, Jesus não veio reinar naquele tempo em que Jesus veio à Terra. Jesus disse, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, ou seja, não é deste tempo, não é deste século. Ainda não chegou. Não é? Nós sabemos que há um tempo para tudo. Há um tempo, a palavra chamada para tempo é kairos. E kairos quer dizer que há um tempo especial para tudo. Nós também temos um tempo para crescer, temos um tempo para amadurecer e temos um tempo para descansar. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para conversar, temos tempo para descansar e nós temos que perceber também os tempos que nós temos. E Jesus não veio naquele tempo para governar, digamos assim, para ser um político, para ser um governante, para ser o rei dos judeus. Até podia ter sido, se Jerusalém tivesse reconhecido. Mas Jesus, quando subiu lá ao monte e olhou, ele disse, tu não entendeste o tempo da tua visitação. Ele olhou para o povo e disse, vocês não sabem quem eu sou. Um dia vocês vão ver, mas os vossos olhos estão tapados. Quantas vezes acontece na nossa vida em que nós vemos uma determinada circunstância e situação e anos mais tarde ou tempos mais tarde nós começamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Ou seja, a verdade revela-se pelo período do tempo, certo? Ela manifesta-se. A verdade sempre se sobrepõe à mentira. Porque a mentira, no fundo, é o encobrir os factos e de contar os factos de outra maneira. Mas a verdade, ela não, em si não são os factos. Ou a mentira não são os factos. É a pessoa que determina se aquilo corresponde à realidade ou não. Por isso é que a verdade ou a mentira só existe sobre a forma de pessoa. E Jesus, ele disse, a minha pessoa é a verdade. Ou seja, Jesus personificava a própria verdade. Para conhecerem a verdade, têm que me conhecer como pessoa. Nós não conseguimos conhecer se uma pessoa é verdadeira ou não, se não tivermos relacionamento com ela. Conseguimos conhecer uma pessoa se não nos relacionamos com ela? Impossível. Então, nós só conhecemos uma pessoa se nos relacionarmos com ela. E com Jesus é assim também. Para nós conhecermos o testemunho da verdade de Cristo, nós precisamos de nos relacionar com Ele. Precisamos de conhecer que aquilo que Ele nos fala é a verdade. Conhece aquela história do Pedro e do lobo? O Pedro e do lobo. O Pedro chegava à população e dizia assim, cuidado, veio o lobo, veio o lobo. E as pessoas todas assustadas fugiam. E ele depois começava-se a rir. Enganei-os. Não era o lobo. Segunda vez, o menino Pedrinho gostava muito de brincar. E voltou a dizer, olha, veio o lobo. E as pessoas fugiram, com medo do lobo. Já sabem como é que é a história do Pedro e do lobo, não sabem? À terceira, o lobo apareceu mesmo. E o Pedro veio assustadíssimo avisar, veio o lobo, meu Deus, agora é que é verdade. Vocês, o que é que acham que as pessoas disseram? Pois é essa cara que vocês estão a dizer. Já não acreditamos, não é? Porque quem já foi enganado, já não acredita, certo? Então, o testemunho da mentira, o que é que provoca nas pessoas?
Desconfiança, descrença, incredulidade. O Pedro enganou 2 vezes, dizendo vem o lobo e não veio. À terceira vez o lobo veio e as pessoas já não acreditaram. Então esta deve ser a nossa análise. Conhecer a verdade é nós sabermos primeiro para nós próprios. Primeira pessoa que sabe se nós estamos a dizer verdade ou mentira somos nós próprios. O próprio testemunho interior nos mostra isto. E eu gostava de aprofundar só um bocadinho esta palavra. Claro que nós não vamos intensificar este ensino, mas para mim é muito importante porque é uma área que eu quero aprender. Eu desejo aprender a andar no Espírito da Verdade. Quem tem desejo de ser guiado pelo Espírito da Verdade? O Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade. E nós temos em Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é que testifica com o nosso Espírito? O Espírito Santo. Digam assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora eu pergunto aqui, quem é que daqui é filho de Deus? Levantem o braço. Como é que vocês sabem que são filhos de Deus? Contem-me lá. Mas como é que vocês sabem? Como é que vocês têm essa segurança, esta convicção de que são filhos de Deus? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu isto, que é o Espírito Santo que testifica connosco. É Ele que nos diz. E porquê? Porque nós temos intimidade com Cristo e Cristo é o testemunho da verdade, certo? Se Cristo é o testemunho da verdade e Cristo diz, se tendes paz comigo, então eu e o Pai iremos para vocês e faremos morada. Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos morada. Como é que o Pai e o Filho fazem morada em nós? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, que desce sobre nós e testifica conosco que somos filhos de Deus. Então, a primeira maneira de Deus nos guiar é através do testemunho interior. Diga assim: a maneira de Deus me guiar é através do testemunho interior. O testemunho do Espírito Santo em nós é o testemunho do Pai e do Filho. O próprio Jesus disse assim: eu não testifico de mim mesmo. Esta palavra é um pouco densa. Quando uma pessoa fala de si própria, não é de estranhar. Quando nós precisamos de nos apresentar, é sempre preferível alguém falar de nós, certo? É sempre preferível que alguém que nos conheça, que dê referências. É aquilo que se chama-se dar referências, não é? Para um trabalho, para uma conferência, quando nós precisamos de nos apresentar a nós próprios, é sempre melhor que alguém fale de nós e não nós próprios, porque quem dá testemunho de si próprio pode aumentar algumas coisas, não é? Valorizar, eu tenho muito valor, eu sou muito bom nisto, faço. Quando as pessoas falam de si próprias, podem não estar a dar um testemunho inteiro da verdade. E Jesus falou acerca desse testemunho. Eu gostava de vos ler esta passagem, por isso vou abrir em João, capítulo 5, versículo 31.
Evangelho segundo São João, capítulo 5. E a começar no versículo 31, diz assim: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua voz, com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de facto cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vocês estão a ver, estas palavras são palavras de Jesus. Elas até estão a vermelho. Algumas Bíblias, as palavras de Jesus vêm a vermelho. E estas palavras de Jesus são duras, não são? Ele diz aqui, ele estava a falar, portanto, àquelas elites religiosas que nós sabemos, fariseus, saduceus, escribas. Eles diziam que nós temos por pai Abraão e seguiam a lei de Moisés. Mas depois olhavam para Cristo e não acreditavam em Jesus. Porquê é que não acreditavam em Jesus? Jesus disse: vocês têm o testemunho do Pai através daquilo que eu faço. Aquilo que Jesus fazia, as obras que ele fazia, não é só as curas, tudo aquilo que nós fazemos é obra. Nós não estamos parados, nós levantamos de manhã e até à noite. O que é que nós fazemos? Fazemos muita coisa. O que é que tu fazes durante um dia? Pensas no que é que estás a fazer? O que é que nós fazemos durante um dia? Será que nós procuramos a glória de Deus durante o nosso dia? Ou nós procuramos a nossa glória ou a glória do outro? O que é que nos move? Jesus disse: as próprias obras que eu faço mostram a glória de Deus. Porque quando uma pessoa era curada, está escrito que as pessoas glorificavam a Deus. É ou não é verdade que quando uma pessoa é curada, as pessoas louvam a Deus? Quando uma pessoa recebe uma bênção, é ou não é verdade que Deus opera? Ainda hoje estivemos na comunidade de Vitai, onde a Alexandra tem lá um grupo, e eu tive a oportunidade
de ministrar a palavra, também falei sobre isto, o testemunho da verdade, e ontem na oração também falei, portanto, vimos nesta sequência, estamos a falar do testemunho da verdade. E eu falo nisto até com um desejo de aprender mais. Sabem que quando nós falamos da palavra, o Espírito Santo vai-nos revelando cada vez mais. Ele vai-nos dando luz sobre aquilo que nós estamos a falar. E é esse o meu objetivo ao falar, para que o Espírito Santo fale comigo. E o Espírito Santo tem estado a falar. E eu creio que também está a falar convosco. Nada é por acaso. E se nós não temos esta consciência de que o Espírito Santo fala connosco, então certifiquem-se que este testemunho interior que nós temos é um testemunho do Espírito Santo. Quando nós temos esta convicção de que somos filhos de Deus, este testemunho é um testemunho do Espírito Santo. E com ele, o Espírito Santo testifica mais coisas. Por exemplo, ele diz que o mesmo Espírito testifica de mim. O Espírito Santo testifica de Jesus. Quem é que pode ter a revelação de que Jesus é o Filho de Deus se não for pelo Espírito Santo? Impossível. É por isso que estes homens que vinham falar com Jesus e que questionavam-no e que interrogavam-no e colocavam perguntas difíceis, eles não acreditavam em Jesus porque eles não queriam conhecer a verdade. Era como aquela pessoa que está ali no café, que está a ouvir a opinião de A, de B ou de C. Olha, o que é que você acha daquele acidente que houve? O que é que você acha que devemos fazer às ciclovias? Também acha, você também concorda com isto? Você concorda com aquilo? Andam à procura das opiniões e não estão à procura da verdade. Quando alguém procura a verdade, há um testemunho interior. Se alguém fala a verdade, como por exemplo aquela senhora que viu o acidente, e se ela falar, quem ama a verdade ouve aquela senhora e diz: espera lá, esta senhora está a falar a verdade. Porquê? Porque o espírito que passa pela boca dela é diferente. Quando uma pessoa fala a verdade, há um testemunho cá dentro que diz: esta pessoa está a falar a verdade. Concordam comigo ou não? Quantos de nós já falámos com pessoas e estávamos a ouvir a pessoa e no nosso coração dizia assim: esta pessoa está-me a mentir? Quantos é que já tiveram essa experiência? A pessoa está a falar comigo, mas está a mentir-me. Quantos de nós muitas vezes já não passámos por isto? Ora, se não há testemunho da verdade em nós, então ainda não passámos da morte para a vida. Porque o Filho de Deus em nós é o testemunho da verdade. Jesus tem o testemunho da verdade. E cada um deve falar segundo a revelação que tem. Porque mais revelação será acrescentada. Sobre aquilo que nós somos fiéis, a Bíblia diz que Deus vai acrescentar mais. Não sejamos como Ananias e Safira. Morreram sem necessidade. Porquê? Porquê mentir ao Espírito Santo? Porquê mentir? Reparem, a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Mas na verdade, eles mentiram foi a Pedro. Mas porquê que a Bíblia diz que mentiram ao Espírito Santo se mentiram a Pedro? Mentiram ao Espírito Santo porque certamente o Espírito Santo estava a contender com eles. Não façam isso. O Espírito Santo contende connosco. Esta é uma forma do testemunho operar em nós. Não faças isso. Não digas aquilo. Isso não é verdade. Olha, todos nós sabemos que isto acontece nos nossos dias. Quando nós não queremos ser incomodados por uma pessoa, às vezes dizemos aquela coisa: olha, diz que eu não estou. Se alguém chama... Eu nunca senti mesmo a necessidade de dizer à pessoa que não estou. Porque eu disse assim: olha, eu estou, não quero falar contigo e tens alguma coisa a ver com isso. Não é? Mas as pessoas ficam naquela coisa, não dá justificações. Eu disse assim: não, se a pessoa quer falar comigo, eu não estou disponível. Agora eu pergunto: porquê dizer mentiras? Porquê dar o testemunho da mentira? Porquê dizer não estou quando a pessoa está?
Isto é assim, quando nós nos habituamos a mentir, o nosso espírito, o nosso próprio espírito, deixa de acreditar em si próprio. Ouviram o que eu disse? Uma pessoa que fala mentiras não acredita em si própria. Quando a pessoa quer falar e produzir milagres, eles não acontecem. Porquê? Porque a pessoa fala mentiras. Isto foi uma coisa que eu comecei a mudar na minha vida. Porque se nós queremos fazer milagres, como Jesus fazia, nós temos que ter a verdade na nossa boca. Nós temos que falar a verdade para poder ter autoridade. Para nós chegarmos ao pé de uma doença e dizer assim, ser curado no nome de Jesus, nós temos que ter autoridade. Nós temos que falar a verdade. Não podemos usar a mentira. Temos que falar a verdade. Agora, se por acaso nós dissemos alguma mentira pensando que era verdade, a culpa não é nossa. Se alguém nos veio contar mentiras e nós falamos sem conhecimento, a culpa já não temos. Porque nós pensamos que estamos a dizer a verdade. No entanto, o Espírito Santo vai... Quantas pessoas já não pensaram assim? Olha, contaram-me isto, mas eu acho que isto não é bem a verdade. Já alguém teve essa sensação? Epá, contaram-me isto, mas eu acho que isto não está bem contado. Digam-me lá, já tiveram essa sensação? Contaram-me, mas eu acho que isto não está bem contado. Ora, o próprio Espírito Santo testifica connosco a verdade. E é por isso é que nós devemos procurar a verdade. Então, o que é que nós podemos dizer que é o testemunho da verdade? O testemunho da verdade é o esforço que nós fazemos interior para encontrá-la. É um esforço que nós fazemos para encontrar. E nós sabemos que Jesus tem o testemunho da verdade. Jesus jamais nos vai mentir. Nunca. Ele tem o testemunho da verdade. Porque ele estava no princípio, ele diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Diga assim, a palavra de Deus é a verdade. Ora, o próprio Deus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra não passa. Porquê? Porque a palavra é antes. A palavra é antes do universo. Foi a palavra que gerou o universo. E é a palavra que sara. Eu ontem tive um testemunho vivo dessa situação. Eu tive um testemunho vivo dessa situação. Eu estava com um objetivo e estava na dúvida se iria conseguir. Mas eu disse, eu vou declarar que isto vai acontecer. E eu declarei e aconteceu. Às vezes, eu próprio esqueço-me de fazer isto. Nós temos que nos lembrar que precisamos de confessar. Nós precisamos de declarar. São as palavras que criam realidades. É a palavra que cria a realidade. Mas a palavra de Deus é anterior à realidade. Portanto, é a palavra de Deus que estabelece a realidade. E se Deus quiser criar uma realidade por cima da realidade, Ele cria. Porque a palavra de Deus tem essa capacidade. E a palavra de Deus é a verdade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a ansiedade. As circunstâncias, muitas vezes da vida, causam-nos ansiedade. Querem uma melhor situação do que a ansiedade? Uma melhor situação que revele ansiedade é se o dinheiro já acabou e cai-nos uma conta em cima. O que é que vocês fazem? Tem uma conta para pagar e não há dinheiro. O que é que vos acontece? O que é que vocês sentem? Sentem ou não sentem ansiedade? Sentem, não é? Agora, como é que nós agimos na palavra perante essa ansiedade? Nós
Começamos a pensar, mas eu não tenho dinheiro. Ou seja, nós começamos a falar aquilo que não devíamos. Nós estamos a dizer, eu não tenho dinheiro. Quando devíamos, na verdade, dizer, mas o Senhor é o supridor de todas as minhas necessidades. Então o dinheiro há de aparecer, porque é Deus que supre as necessidades. Aquela viúva de Sarepta, ela tinha só um bocadinho, não é? E realmente ela tinha o testemunho da verdade. É o testemunho da verdade dela. Mas o profeta tinha outro testemunho da verdade. E disse, faz este bolo primeiro para mim e a farinha não vai faltar na tigela. E agora eu pergunto, quem é que tinha mais verdade? A viúva ou o profeta? Pois, mas é aqui que entra o conflito. É ou não é? Olha, por incrível que pareça, o testemunho dos profetas é altamente escrutinável. Até a Bíblia diz que haviam profetas que eram mortos no Velho Testamento. Muitos profetas, aqueles que falavam em nome de Deus, que faziam previsões e que diziam, olha, tu fazes assim. Até há casos na Bíblia que os reis, haviam reis que escolhiam os profetas só que falavam coisas boas para eles. Não queriam ouvir as outras profecias. Não, profecias cá desconfortáveis não quero. E Jerusalém era chamada a grande assassina dos profetas. Não é? Porque muitos profetas falavam a verdade e eram mortos. Enquanto que outros profetas preferiam a mentira e eram acarinhados pelos reis. Por isso é que nós vemos na Bíblia que alguns reis faziam aquilo que era reto aos olhos de Deus e outros não faziam aquilo que era reto aos olhos de Deus. Portanto, nós vemos que em certos momentos reina a mentira e há momentos em que reina a verdade. Ora, não há bênção onde reina a mentira. Só há bênção onde reina a verdade. E a verdade só pode reinar onde existir o testemunho da verdade. E quem é que é o testemunho da verdade? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade e tu também podes ser a verdade. Será que isto te choca? Ai não, só Jesus é que é a verdade. Não, nós podemos ser verdade. Quando o quê? Quando andamos com Jesus. Quando andamos com Jesus e o Espírito da verdade está em nós, nós tornamo-nos verdade. Porque a verdade só pode habitar dentro de um corpo humano, dentro de uma pessoa. Não é? Porque os factos não são nada. Uma pessoa contar uma coisa, uma narrativa, aquilo não é nada, a não ser que a pessoa arranje à sua maneira. Se a pessoa arranjar os factos à sua maneira, ela está a produzir uma mentira. Se a pessoa arranjar os factos e dizer como as coisas aconteceram, a pessoa está a dar testemunho da verdade. Conseguem aceitar aquilo que eu estou a dizer? Faz sentido? Então, o próprio Jesus disse, as minhas obras testificam do Pai. As minhas obras. Reparem que quando João Batista teve aquela dúvida, não é? Ele estava na prisão e disse, então, mas Jesus não me vem ajudar? Estou aqui. Então, mas ele é o Cristo ou não? E começou a duvidar. E pediu aos discípulos perguntarem a Jesus, mas Jesus, tu és o Messias, aquele que nós devemos estar à espera? Vejam só, o próprio João Batista teve dúvidas. O João Batista, o grande profeta que Jesus disse que não há outro maior a não ser João Batista, que na barriga da mãe saltou quando estava ao lado de Maria, o mesmo Jesus, o mesmo João que batizou Jesus e disse, não, eu é que preciso ser batizado por ti, e Jesus disse, não, batiza-me, agora é necessário que seja assim.
Chegou uma altura que na prisão ele duvidou de tudo e disse: Jesus, por favor, diz-me se tu és o Cristo ou nós temos que esperar outro. E Jesus podia ter ficado magoado com o primo, não é? E eu disse: então, mas que história é esta? O que é que ele quer? Quer que eu vá visitar lá a prisão? Quer que eu o liberte? Se calhar nós podíamos pensar isso, não é? Porque é que Jesus não o vai tirar da prisão? Mas reparem que Jesus não se defendeu. A única coisa que Jesus disse foi: digam ao João o que é que eu ando a fazer. Os cegos veem. Digam vocês. Os coxos andam. Os surdos ouvem. Ou seja, eu estou a fazer a obra. E passado pouco tempo, nós sabemos o que é que aconteceu a João Batista, não é? Às vezes há coisas que nós não conseguimos compreender. Mas há uma coisa que nós também sabemos. Jesus também teve cá 30 anos e depois teve o ministério e depois foi para cima. Nós não vamos cá estar para sempre. E isto é um pensamento que tem-me assaltado muito tempo. Isto agora não é uma pregação que dá para dar pulos e aleluia, aleluia, não é? Mas ao mesmo tempo é poderoso. Porque ao mesmo tempo em que nós sabemos que não estamos cá para sempre, ao mesmo tempo nós valorizamos que nós temos que aproveitar o tempo que temos para ser testemunhas da verdade. Procurar a verdade. E com o testemunho interior, procurar onde está a verdade. Porque Jesus disse: aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Esses ouvem. Os que são da verdade ouvem a minha voz. E vocês veem que os fariseus, os saduceus e os escribas não ouviam a voz de Jesus, não queriam, não tinham revelação de que Jesus realmente era o Messias, era o Cristo, porque as próprias Escrituras falavam dele, não é? E Jesus disse: vocês analisam as Escrituras porque acreditam que nas Escrituras há salvação, mas são as próprias Escrituras que falam de mim e vocês não creem em mim. Portanto, aqui a verdade, o testemunho da verdade tem que estar alimentado com a nossa crença. Nós temos que acreditar realmente no testemunho da verdade. Porque se nós duvidarmos, o que é que a Bíblia diz daquilo que duvida? Aquilo que duvida é como a onda do mar. E eu vou-vos dizer uma coisa. Eu duvidei durante muito tempo. Não é? Ainda hoje, às vezes, fico: Senhor, é ou não é? Mas nós não devemos duvidar. Nós devemos ser firmes, porque Deus quer assim. Quando o povo parou, o povo hebreu, ali à frente do Mar Vermelho, Deus disse: porquê é que vocês pararam? Porquê? Porque duvidaram. Porque não souberam para onde é que ia. Montanhas dos lados, Mar Vermelho à frente, exército atrás, para onde é que nós vamos? E Deus diz: porquê é que vocês pararam? Avança. A mesma coisa no que diz respeito aqui a este trabalho. Às vezes eu digo assim: oh Deus, o que é que eu faço? E depois vou à presença de Deus e Jesus começa-me a perguntar: porquê é que me perguntas isso? Faz. Eu estou contigo. Vai para a frente. Mas nós vemos as circunstâncias e parece que as circunstâncias assumem uma posição e uma autoridade que não têm. Conseguem aceitar isto? Porque nós não estamos a ver as coisas como Deus vê. Porque Deus já tinha visto o mar abrir. Eles é que ainda não tinham visto. E nós também ainda não vimos o que Deus vai fazer aqui. Mas Deus já viu. E às vezes vêm as perguntas e Deus diz assim: porquê é que estás a fazer essa pergunta? Avança.
E Deus disse ao povo: porquê é que vocês pararam? Avancem. Porque os sentidos também têm um testemunho para nós. E nós temos que perceber a diferença. A Bíblia diz que o testemunho do Espírito Santo diz que nós somos filhos de Deus. Mas a mente pode dizer o contrário. A mente pode dizer: não, tu não és um filho de Deus. Tu estás a duvidar, tu tens aquilo e tens aquele outro e tens não sei o quê. Mas no coração, o Espírito Santo diz: não, tu és um filho de Deus porque eu estou aí dentro. Enquanto nós abraçamos o Espírito Santo, Ele está connosco, Ele habita em nós. Ele derrama sobre nós o amor de Deus. Agora, nós temos que discernir os testemunhos que aparecem. Porque nem tudo é o Espírito Santo. Os testemunhos dos nossos sentidos também falam connosco. Digam lá, quais são os nossos sentidos? Tato, visão, ouvido, olfato, paladar e mais. Já falei os 7. Não. Hã? Os 7 sentidos podem-nos inviabilizar o testemunho anterior. É por isso é que nós temos que perceber que o testemunho dos 5 sentidos não é a mesma coisa que os sentidos espirituais. E o próprio apóstolo Paulo diz que nós exercitamos os sentidos espirituais com a prática. Nós temos que ter prática nisto. Porque se nós estamos habituados a dar atenção ao ouvido, aos olhos, ao tato, ao paladar e ao olfato, se o Espírito Santo está-nos a testificar outras coisas, nós vamos ficar estranhos. Os sentidos espirituais, eles vêm a trazer o testemunho da verdade. Eu não costumo ter muito estas experiências, mas há quem tenha. Quando estamos a orar para revelação, quando estamos a tentar ajudar alguém, já tem acontecido, por exemplo, orar sobre uma pessoa e a pessoa ter uma percepção de um cheiro que não está lá. Olha, cheirou-me a isto. E a pessoa que está ao lado não lhe cheirou a nada. Mas, no entanto, aquela pessoa cheirou. O que é isto? O Espírito Santo testificou algo. Por exemplo, outra coisa, quando nós estamos a orar por cura, às vezes sentimos no nosso corpo doenças que não são nossas. E nós podemos pensar: eu estou a ficar com uma dor aqui. Não. É o Espírito Santo a mostrar que alguém tem essa dor. Quando nós temos, por exemplo, quando nós estamos muito sensíveis ao Espírito Santo e entramos numa casa onde há opressão, nós de repente ficamos com opressão. E o que é isso? É o Espírito Santo a mostrar que naquela casa há opressão. Então o que é que nós devemos fazer? Imediatamente devolver, não ficar. Não é? Se, por exemplo, vem um cheiro que não é vosso, imediatamente vocês veem de onde é que aquilo vem e afastam. Se por acaso vem alguma dor, Jesus está a curar esta dor imediatamente e ela sai de nós. A casa está oprimida, diz assim: veja lá o que é que tem aqui na casa. Se há idolatria, se há aqui opressão, se há bruxaria, se há o quê. Deitar tudo fora e a pessoa fica bem. Nós não devemos aceitar em nós nada de que venha de fora. Mas nós temos o testemunho da verdade em nós pelo Espírito Santo. E olha, para vivermos nisto é preciso praticar. É preciso o orar constantemente. A oração é o caminho fundamental para nós desenvolvermos o testemunho da verdade em nós. Dizer assim: Espírito Santo, eu não sei o que é que eu devo fazer,
mas tu podes-me revelar qual é a atitude certa, qual é a decisão certa. Então, digamos assim, isto é um dos termos que o irmão Kenneth Hagin ensina, que quando nós oramos sobre uma certa situação, é como se nós tivéssemos cá dentro um sinal verde, um sinal amarelo, eu pus ao contrário, sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho, como se fosse um semáforo. Se vos convidaram para fazer alguma coisa, um negócio, pediram alguma coisa, e se no vosso coração, quando vocês oram, existe um desconforto, tipo um sinal vermelho, o que é que nós devemos fazer? Se há um desconforto em nós, espiritual, não estou a dizer um desconforto mental, é um desconforto espiritual, sinto que não devo lá ir, é o Espírito Santo a testificar. Mas se por acaso recebes um convite ou pensares fazer uma coisa e sentes, eu sinto mesmo que é aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquilo, então faz, é um sinal verde. Esse testemunho interior é fundamental para nós desenvolvermos o testemunho da verdade em nós. O testemunho da verdade é aprender a abandonar a mentira e abraçar a verdade. Mas onde é que encontramos a verdade? Onde é que encontramos? Quem é que está a falar a verdade? Às vezes ficamos na dúvida. Se é aquele. Exatamente. É acreditar que o Espírito da verdade me vai conduzir em toda a verdade. E para terminar, vamos ler então João 16, 12. Que é aqui que nós podemos colocar toda a nossa confiança. Eu desta vez, eu prometo, vou ler no ecrã, que não sei se a tradução é a mesma, mas São João capítulo 16, versículo 12 até ao 15. Reparem que Jesus disse assim: ainda tenho muito que vos dizer. Quem é que gostava de ouvir mais coisas da parte de Jesus? Eu não me canso, eu quero ouvir mais e mais e mais e mais. Mas é assim, Jesus também não conseguiu dizer tudo em vida. Será que aqui na Bíblia diz se eu amanhã vou montar um negócio ou não? Será que aqui na Bíblia diz qual é o curso que tu tens de tirar? Qual é o trabalho que tu vais fazer? Se tens que ficar aqui ou emigrar para outro sítio? É aqui que diz? Aqui não fala do nosso nome, pois não. Mas fala o testemunho do Espírito Santo, certo? Ora, Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quantos de vocês já perceberam que há momentos em que nós não conseguimos perceber tudo na altura? O que é que ele diz a seguir? 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de quê? Espírito da verdade, que é o Espírito da verdade, Espírito Santo. Quando vier, quando é que veio o Espírito Santo? Quando é que o Espírito Santo veio? No dia de Pentecostes. Portanto, ainda não tinha vindo. Jesus estava a dizer, quando vier o Espírito da verdade, que foi no dia de Pentecostes, é por isso que o Espírito Santo está cá na terra, ele, o que é que ele vai fazer? Ele vos guiará em toda a verdade. Quem é que é ser guiado pela verdade? Então, como é que nós podemos ser guiados na verdade? Através do Espírito da verdade. Para sermos guiados pela verdade, nós precisamos do Espírito da verdade. Porque não falará de si mesmo. Vocês já repararam que o Espírito Santo nunca busca a glória para ele próprio? O Espírito Santo envolve-se em nós até na adoração a Jesus Cristo. Já perceberam isso? O próprio Espírito Santo, é por isso é que nós ficamos admirados, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, mas o Espírito Santo liga-se a nós, não é?
Até a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós não conseguimos compreender bem o Espírito, mas o Espírito Santo, o Espírito é como se... Vocês alguma vez já viram Mercúrio? Mercúrio, quando está em cima de uma superfície, é uma rodazinha, não é? Mas aquilo é líquido. Não é água, é líquido. Mas é metal. E vocês já experimentaram unir duas esferazinhas de Mercúrio? O que é que lhes acontece? Fica uma só. Estão a ver? Então é assim. Imaginem, o meu espírito é uma bolinha de Mercúrio. E o Espírito Santo é uma bolinha de Mercúrio, só que é uma bolinha... Mas quando eu me junto à bolinha do Espírito Santo, o que é que acontece? Já não consigo perceber a diferença. Conseguem perceber? O meu espírito já está lá dentro, mas já não consigo perceber porque está junto, está misturado. Aquele que se junta ao Senhor torna-se um só espírito. Unam duas bolinhas de Mercúrio e vão ver, já não têm duas, mas só têm uma. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ora, nós queremos ouvir o que é que Jesus tem para nos dizer. O que é que nós precisamos de ouvir? Ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Ouvir o nosso pensamento? Não. Ver aquilo que nós estamos a ver? Não. Ouvir o que estamos a ouvir? Não. Os sentidos? Não. Até há um exercício. Como é que eu posso ouvir o Espírito Santo? A melhor forma de o fazer, sabem o que é? É silenciar tudo o resto. Silencia a tua mente. Silencia os teus sentidos. Faz aquilo que Jesus fazia. Vai para o monte. Isola-te e experimenta fazer assim. Quando estivermos em oração, diz assim, Senhor, Espírito Santo, eu quero que tu me dirijas nisto. O que é que eu faço? Desliga-te tudo. Desliga o telemóvel. Vai para um sítio. Vai para um monte. Vai para qualquer sítio, mas não tens mais nada. E desliga a tua mente. Ora em espírito e não penses em mais nada. E depois, ouve aquilo que vem cá dentro. E normalmente manifesta-se com uma segurança, com uma autoridade. Porque a voz do Espírito Santo tem uma autoridade maior. Quando nós deixamos de pensar, porque a cabeça pensa, eu começo a fazer contas. Mas aquilo parece melhor, mas aquilo assim, mas aquilo assim, mas aquilo assim. Desliga tudo, zera tudo e ouve só. Desliga tudo. E põe diante do Senhor essa situação. E tu vais perceber o testemunho que o Espírito Santo está a colocar em ti. Ao pedir, Espírito Santo, dá-me o testemunho. Aliás, o testemunho está lá. Nós nem precisamos de pedir porque ele está lá. O testemunho está lá. Mas a oração pode ser importante para nós termos consciência, porque nós podemos desconectar ao Espírito Santo muito facilmente, mas nem toda a gente se conecta ao Espírito Santo facilmente. Porque se nós andamos no mundo intelectual, nós não conseguimos nos ligar ao Espírito Santo, porque estamos na mente, estamos na área do intelecto. E a área do espiritual é uma área diferente. Portanto, temos que silenciar os pensamentos e conectarmos com a área espiritual. E continuando para acabar, dirá tudo aquilo que coisa. E ele me glorificará. Vejam só, é muito interessante porque é assim. Se o Espírito Santo te disser alguma coisa, e assim, isto é Deus que está a falar. Procurem encontrar na Bíblia, porque vais encontrar. Se é de Deus, está lá. Reparem aquilo que eu disse. O Espírito Santo é Ele que me glorificará. O Espírito Santo glorifica Jesus. Porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E o 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber
do que é meu e vos há de anunciar. Reparem que Jesus disse, neste momento vocês não conseguem receber tudo aquilo que eu vos tenho para dizer, mas é o Espírito Santo que vos vai anunciar. É o Espírito Santo que nos vai anunciar todas as coisas. E eu oro para que nós possamos aprender a seguir e aprender cada vez mais a obedecer este testemunho da verdade em nós. Que nós possamos ser pessoas de verdade. Pessoas em todas as coisas, possamos falar a verdade. E agora que vamos estar perante a mesa do Senhor, mais uma razão para nós pensarmos em sermos pessoas da verdade. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé e vamos orar. Se por acaso aqui alguém ainda tem dificuldades nesta área da verdade, ou se por acaso ainda não considerou bem esta questão, será que eu estou a seguir o Espírito da verdade? Vamos orar para que nós possamos estar conectados com a verdade, com o Espírito da verdade, para que nós possamos tomar deste cálice e deste pão conscientes de que Jesus é a verdade. E ao fazer isto, nós estamos a tomar comunhão com a verdade. Então eu gostava que nós orássemos, cada um examine-se a si mesmo e verifique se existe alguma área onde tenha que se arrepender de alguma coisa que disse ou comentou que não é verdade, que foi uma orquestração de factos e que não resultaram no conhecimento da verdade. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoarmos de todo o pecado. E nós podemos aceitar a bênção e o perdão. Nós podemos dizer, Pai, perdoa-me porque eu não contei as coisas como devia, eu pintei a manta a meu favor, tu não queres isso. Porque quem fala de mim é o Espírito Santo, assim como de Cristo é o Espírito Santo que fala, é Ele que dá testemunho. E Senhor, eu me arrependo de ter dito isto que não corresponde à verdade. Senhor, eu quero ser filho da verdade. Eu quero seguir o testemunho interior, que é o Espírito da verdade que opera em mim. As mesmas coisas que Jesus disse, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, testifica dele mesmo. E ele vai nos ensinar todas as coisas que hão de acontecer. Porque o Espírito da verdade conhece todas as coisas. E ele que esquadrinha o coração. E neste momento, Senhor, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, de todas as nossas falhas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Senhor, neste momento nós queremos ter a nossa aliança contigo. Nós queremos estar de mão dada contigo. Não queremos estar em desobediência a ti de maneira nenhuma, Senhor. Nós não queremos ter nenhuma sombra. Não queremos ter nenhum impedimento na nossa vida. Por isso nós nos arrependemos, nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, para que tu nos possas receber, Senhor, nos teus braços e de amor, porque tu és amor e tu aceitas-nos, Senhor, a todo momento. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, tu restauras, Pai. E nós vamos partilhar, Senhor, deste pão e deste vinho e vamos, Senhor, ao mesmo tempo desfrutar do que é o teu corpo, ter comunhão contigo e ter comunhão uns com os outros, Pai. Sabemos que estamos em aliança contigo, que o teu Espírito está em nós a testificar a verdade e a nos mostrar o caminho que devemos seguir. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. E enquanto vamos ouvir aqui um cântico, eu quero vos pedir que vocês saiam do vosso lugar e venham buscar um cálice e um pão. O que está no meio é sumo de uva, para quem quiser sumo de uva. E à volta é o vinho. Vocês escolham aquilo que está no vosso coração. Vocês têm essa escolha, porque isto são apenas símbolos.
quer seja vinho ou quer seja o sumo, é um símbolo do sangue de Jesus, e o pão é um símbolo do corpo de Jesus. E eu acredito que quando nós tomamos, nós podemos ser curados. A própria presença do Senhor nos cura. Enquanto vamos ouvir este cântico, vamos ouvir, ele fala acerca do sangue de Jesus. Vocês venham e tirem o vosso cálice e o vosso pão à vossa vontade. E eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. E fiquem com o pão e com o cálice na mão para tomarmos todos juntos. Alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. E eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Oh, pois que é mais alvo do que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Vamos cantar mais alto que a neve. Algo mais que a neve, algo mais se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Mais alvo que a neve eu serei.
possa ser difícil nós compreendermos como é que Deus pode amar um pecador, como é que Deus pode nos amar tanto, mas Ele ama, Ele tem tanto desejo. Ele não se importa se nós fomos os maiores mentirosos, os maiores assassinos. O que Ele quer é os braços do filho pródigo. Ele quer os braços do filho pródigo. Deus, está escrito que Deus não rejeita, Deus não consegue resistir a um coração quebrantado. Ele não consegue. Ele, quando vê uma pessoa quebrantada, ele vem a correr e diz: és minha filha, és meu filho, eu te quero, eu comprei-te, tu és minha possessão, tu és meu, tu és minha. Jesus vem a correr em tua direção. Ele vem a correr em tua direção, não importa. Não importa se a nossa consciência nos acusa. A Bíblia diz que maior é o coração de Deus. Maior é Deus do que o nosso coração. Se o teu coração te condena, sabe uma coisa, Deus não te condena. Vamos aprender a ter a nossa identidade com Deus. Ele não nos condena, Ele só nos quer para Ele. Ele só nos quer para Ele, mais nada. Ele disse assim: meu filho, minha filha, não te afastes de mim. É só isso que eu quero. Ainda que tu possas falhar, tropeçar, não interessa. Não fujas da minha presença. Não saias do pé de mim. Eu vou-te ajudar. O Espírito da verdade está contigo para dar testemunho da verdade. O Espírito da verdade está em ti para te dar testemunho da verdade. É só deixar. É só avançar com Ele. É só abraçar. Vamos abrir o pãozinho para partilhar. Está aqui escrito: Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pega no pão. Na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou no pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, isto é para nós nos lembrarmos que naquela noite em que Jesus foi moído, Ele fez por amor a nós. E agora, com confiança, vamos tomar o pão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelas tuas feridas nós fomos sarados. Oh Deus, eu declaro cura nesta sala, eu declaro cura. Eu declaro, Senhor, que todos os corpos que estão doentes sejam sarados em nome de Jesus. Recebe cura no teu corpo, seja lá o que for. Problemas de ossos, problemas nos teus membros, na pele, no cabelo, em todo o lado, recebe cura. Que o teu corpo receba, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. E, semelhantemente, depois de haver tomado o pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho um pacto contigo, que é o no teu sangue. E isto é um símbolo do teu sangue que eu bebo porque estou em aliança contigo. Então agora bebe. Obrigado, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir ao grupo para vir. Então, e vocês podem sentar-se só mais um bocadinho. E enquanto vamos deixar que o Espírito Santo se manifeste mais um pouco. Vamos meditar um pouco. Cantando Yahweh.
Obrigado, Senhor. Oh Deus, tu nos dás vida, a vida que está no teu corpo e no teu sangue. Yahweh, sem limites, eterno, sem fronteiras, Yahweh, sem limites, eterno, sem fronteiras, Yahweh. Pai, eu oro, Senhor, que neste momento em que a tua igreja, depois de cear e tomar o cálice, em que nós fizemos uma análise a nós próprios, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que nós possamos estar revestidos do teu poder, da tua glória, porque tu nos amas, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo testemunho da verdade. Se nós vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, por cada um das pessoas que está aqui, dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sensíveis ao testemunho do Espírito Santo, para que nós possamos ser obedientes à voz do Espírito Santo, ao testemunho da verdade que está em nós, porque nós somos filhos da verdade. Glória ao teu nome, Senhor. E, Pai, se alguém tem aqui alguma necessidade, que esteja a ser prejudicado com mentiras, Pai, eu oro em nome de Jesus e eu declaro que essas mentiras são quebradas agora, desfeitas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem-aventurado sejas se estás a sofrer por causa da mentira, porque Deus vai-te honrar. Deus vai te honrar. Aleluia. Senhor, nós oramos para que toda a mentira seja vingada, Pai, e honra os teus filhos e as tuas filhas nesta hora, porque tu és o Deus verdadeiro, em ti não há sombra de dúvida, de variação. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora chegou o tempo de ofertar ao Senhor. É com muita gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Nós também podemos honrar ao Senhor com as nossas possessões, com as nossas dádivas, e trazendo ao Senhor neste dia, este dia que fez o Senhor. Hoje eu cantarei e me alegrarei. Vem ao Senhor com alegria, dá ao Senhor com alegria, que ao fazeres também sente que estás a selar aquilo que Deus fez na tua vida hoje. Então podemos vir quando vocês puderem, estiverem preparados, e nós vamos cantar Este é o dia que fez o Senhor.
dia que fez o Senhor, hoje eu cantarei e me alegrarei. Este é o dia que fez o Senhor, hoje eu cantarei e me alegrarei. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor. Alegra, alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor. Alegra, alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor. Aleluia, dê-lhe uma salva de palmas. Obrigado, Jesus. Glória a ti. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas a quem ainda não estava no princípio, ao Eric e à sua esposa, não é? Letícia, que estiveram connosco ontem, deram-nos uma alegria tão grande. Buscaram e encontraram. Bem-aventurados aqueles que buscam porque encontram, não é? É uma alegria, sintam-se à vontade se quiserem continuar connosco. Vocês são muito bem-vindos e, no nosso meio. E se alguém tiver algum assunto para oração, tiver um motivo e para nós concordarmos, venham à frente no final. Nós vamos agora dar a bênção para que vocês possam ir para as vossas casas e que vocês possam também conviver uns com os outros. Mas quem tiver algum assunto, eu vou pedir para a Fernanda aquele assunto que me falou, venha aqui à frente porque nós vamos orar sobre esse assunto, está bem? De resto, em todos os outros, vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo possa estar connosco e a comunhão com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade que testifica connosco, possa estar connosco durante esta semana. Sejam fortalecidos, sejam abençoados e que em todo o dia possam, como diz este cântico, este é o dia que fez o Senhor, hoje eu cantarei e me alegrarei. Alegra-te no Senhor em cada dia desta semana, ser abençoado e até domingo, se Deus quiser, e sejam muito abençoados. Deus vos ama e nós também. Amém. Jesus.